Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos início ao nosso capítulo 11 de matemática. Então, vão lá, peguem o material, nosso livro 3, que como tema deste capítulo nós temos operando com números racionais. Neste capítulo, vocês vão aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, certo? Abre o livro lá na página 12. Matemática na cozinha. Algumas receitas culinárias são tradições familiares, outras são patrimônios de uma região. Leia a receita a seguir. Aqui nós temos a receita de um brownie, que rende 12 unidades. Nós temos os ingredientes e aqui embaixo o modo de preparo, certo? Olha só. Como são indicadas as quantidades de açúcar, castanhas, farinhas de trigo e extrato de baunilha na receita? Se nós observarmos aqui, olha, o açúcar, a castanha e a farinha de trigo, elas estão representadas na forma de fração. E aqui, ó, o açúcar, ele está escrito na forma de número misto. Lembra que nós vimos no capítulo anterior, quando um número apareceu, um número natural, mas um número racional, nós denominamos de número misto. É a mistura de números. Então, um número inteiro mais uma fração, nós denominamos de número misto, certo? E o extrato de baunilha, ele está apenas como um número natural, que é uma colher. Se fosse necessário fazer 36 brownies, que fração representaria as quantidades de açúcar, castanha, farinha de trigo a serem utilizadas? Olha só. A receita ela nos dá um rendimento de 12 unidades de brownie. Como nós queremos 36, isso significa que nós precisamos o quê? Triplicar os ingredientes, porque 12 vezes 3 é igual a 36. Então, eu quero uma receita que me dê 3 vezes mais esse total aqui de brownie, certo? Então, se eu quero 3 vezes mais, a minha receita terá que ser triplicada. Então, na quantidade de açúcares, eu vou precisar de 3, no caso, 3 unidades de 1,5 xícara. Então, eu vou precisar de 1,5 xícara, mais 1,5 xícara, mais 1,5 xícara de açúcar. Isso vai me totalizar 3 xícaras mais 3 metades. Não é verdade que eu separei a parte inteira, 3 unidades de xícara, mais 3 metades. Mas nós sabemos também que metade mais metade também dá um inteiro. Então, na verdade, eu vou precisar de 4 xícaras de açúcar, as 3 mais 2 metades, mais a terceira metade. Então, 4 xícaras e meia, certo? De castanhas, nós vamos precisar aqui, só usaria 1/4 de xícara, agora eu vou precisar de 3/4 de xícara. Lembra, eu estou fazendo 3 vezes mais. E de farinha de trigo, que seriam 3/4, eu vou ter que ter 3/4, mais 3/4, mais 3/4, que isso me dá um total de 9/4 de xícaras de farinha de trigo, que corresponde o quê? A 2 xícaras mais 1/4. Lembra o número inteiro? 4/4, como o denominador é 4, eu repito o denominador. Então, 4/4 é um inteiro, mais 4/4, outro inteiro dá 8. Mais 1/4 para poder dar os 9/4, certo? Então, 2 xícaras mais 1/4 de farinha de trigo. Como devem ser escritos em forma decimal os números fracionários? Aqui nós temos a fração 1 inteiro mais 1 meio. Nós sabemos que 1 meio representa metade. Metade nos números decimais é escrito como 0,5. Então, 1 meio seria 1,5 escrito na forma decimal. 1/4 de castanha é o quê? Eu tenho R$1. Eu preciso de 4 moedas de quanto para completar R$1? Eu preciso o quê? De 4 moedas de 25 centavos. Então, 1/4 representa uma moeda de 25 centavos. Então, na forma de número decimal, 0,25. E 3/4 seriam 3 moedas de 25, que totalizam 75 centavos, ou seja, 0,75. Certo? Então, agora vocês vão dar uma praticada nesse conteúdo, vão pausar o vídeo, fazer as páginas 14 e 15. Lembrando que essa página 14, ela é pessoal, então nós não iremos corrigir aqui no vídeo, certo? Mas vocês vão responder a 14 e 15, depois volta para fazermos a correção, ok? Nossa página 15, a 14, vocês já fizeram pesquisar a receita, né? Escreveram lá direitinho. Na 15 diz assim, ó, observa os ingredientes de uma receita de bolo de cenoura e responda aos itens. Nós temos aqui todos os ingredientes para o bolo de cenoura.
0,5, ou seja, meia xícara de chá de óleo. Nós temos aqui, ó, números decimais e números naturais, que são os números inteiros, os usados para a contagem, né? Reescreva usando frações a quantidade de óleo e a quantidade de farinha de trigo necessárias na receita. Nós já vimos aqui, ó, que óleo precisa de meia xícara, então 0,5 é a forma decimal. Como fica a escrita fracionária da representação de metade, meio? Como é que a gente escreve meio? Um meio, né? Um meio, metade na forma de fração. E a farinha de trigo são 2,5 xícaras. Então, aí nós teremos um número misto. 2 inteiros é a parte inteira e 0,5 é a parte decimal, que escrita na forma de fração representa um meio, né? Então, nós temos 2 inteiros mais um meio. Localize na reta numérica os números decimais que aparecem na receita e os números fracionários equivalentes a eles, ou seja, nós vamos localizar na reta o 0,5 e o 2,5 e também as frações, 1/2 e 2 inteiros mais 1/2. Então, nós sabemos que 0,5 representa a metade de 1, né? Então, 0,5 vai estar bem aqui na metade. Como é equivalente, 1/2 também representa a metade de 1. Tem os 2 meios, né? Que é a parte fracionária, 2,5 xícaras. Aqui é 2 inteiros mais a metade, olha só a metade aqui. Aí 1/2 é o equivalente a 0,5, né? E o 2 inteiros mais 1/2 também representa os 2,5. Estabeleça a equivalência entre as diferentes formas de expressar os números decimais e fracionários, localizando-os na reta numérica. Considere também a quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido. Olha aqui os inteiros. A gente tem que analisar em quantas partes esses inteiros foram divididos. Para isso, pinta a parte correspondente ao decimal exibido. Na letra A, nós temos aqui, ó, 0,4, que a gente lê isso aí como sendo 4 décimos. Ele quer que a gente escreva na forma de fração, localize ele na reta numérica, depois represente pintando esses 4 décimos nesses dois inteiros. Então, 4 décimos, se é décimos, a gente já sabe que é um denominador 10, né? Então, a gente pode escrever 4 décimos, ó, na forma de fração, a leitura é a mesma. 4 décimos escritos na forma decimal, 4 décimos escritos na forma de fração. Como o denominador aqui é 10, a gente pode observar que essa fração a gente pode representar aqui nesse inteiro, porque ele foi dividido em 10 partes. Aqui ele pede para a gente analisar em quantas partes cada inteiro foi dividido. Então, se a gente observar esse outro inteiro aqui, ele foi dividido em 5 partes. Então, o que é que a gente tem que encontrar? Uma fração equivalente em que o denominador seja 5, mas que seja equivalente a 4 décimos. Então, para eu transformar, lembrando que para a gente achar fração equivalente, a gente tem que ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. A fração encontrada será equivalente. Então, aqui, ó, como eu quero um denominador 5, porque o meu inteiro aqui foi dividido em 5 partes, o que é que eu posso fazer aqui? Dividir essa fração por 2. Quando eu divido 10 por 2, eu encontro 5. Então, se eu divido por 2 embaixo, eu tenho que dividir por 2 em cima. Então, 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, eu vou encontrar a fração 2/5, certo? Então, nós vamos localizar aqui, ó, como elas são equivalentes, elas vão estar localizadas no mesmo lugar, na reta numérica. Essa minha reta aqui, ela foi dividida em 10 partes. Então, se eu quero 4 décimos, eu vou procurar a quarta parte dessa reta, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 décimos, 1, 2, 3, 4 décimos, do mesmo jeito que o 0,4 e o 2,5 estão localizados no mesmo lugar, porque são todos equivalentes, então representam o mesmo espaço, certo? Então, agora aqui nós vamos representar pintando os 2/5, olha só, 2 partes de 5, é os 2/5, e aqui nessa outra, como foi dividida em 10 partes, os 4 décimos, certo? Aí agora aqui na letra B nós temos 0,5. 0,5 representa o quê? Metade, não é verdade? Então, olha só, essa daqui foi dividida em 4 partes, esse inteiro. Então, a gente vai achar uma fração que seja equivalente a metade,
que representa a metade, mas que tem um denominador 4. Lembrando para que toda fração em que o numerador é a metade do denominador, ela representa um meio, representa a metade, né? Então, aqui, se esse inteiro foi dividido em 4 partes, quem é a metade de 4? 2, né? Então, a fração que representa a metade desse primeiro inteiro será 2/4. E esse outro aqui foi dividido em 12 partes. Em que é a metade de 12? 6, né? Então, 6/12 é a representação desse outro inteiro aqui. Vamos localizar esses números na reta numérica. Se é metade, eles vão estar exatamente na metade, né? Vão estar aqui exatamente na metade, entre 0 e 1. Então, 2/4 representa metade, do mesmo jeito que 0,5 representa metade, e o 6/12 também representa metade. 50 centésimos representa metade, 20 40avos representa metade, 8 16avos. Então, toda fração em que o numerador é a metade do denominador, ela representa um meio, certo? Então, vamos pintar a metade dessa primeira figura, representando 2/4, e a metade dessa outra, representando 6/12avos. Certinho? Na página 16, nós temos Organiza as ideias. Olha só. Assim como os números decimais, as frações também podem ser representadas na reta numérica. Observe aqui, olha, nós temos a reta numérica e nós temos a representação dos números decimais, olha, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 até um inteiro. Do mesmo jeito, aqui a gente tem a fração. 1/10 ela está localizada na mesma forma. A diferença é que eles são escritos de maneiras diferentes, mas representam a mesma coisa. 2/10, 3/10 até o 10/10, que isso aqui equivale a um inteiro, né? 1/10 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Olha, o traço da fração representa uma divisão. Olha aqui o símbolo da divisão. Olha, tem um traço da fração, em cima uma bolinha que representa o numerador e embaixo outra bolinha que representa o denominador. A gente pode fazer isso para lembrar que o traço da fração é uma divisão, certo? Se 1 dividido por 10 dá 0,1, então 1/10 na forma de fração também é igual a 0,1, certo? Vão pausar o vídeo agora e vão botar em prática isso que vocês aprenderam, respondendo da página 16 até a 19. Vou responder corrigir algumas com vocês aqui e as outras nós corrigiremos no MITs, ok? Vamos lá para a correção. Vou corrigir a página 16, certo? Página 16 aqui, ó. Determina a igualdade entre a escrita decimal e a escrita fracionária dos números racionais. Depois usa a calculadora para confirmar. Aqui vocês vão poder usar a calculadora. Então, se 2 dividido por 10, quanto é 2 dividido por 10? 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 2/10, né? Então, 2 dividido por 10 dá 2/10. Então, na forma de fração 2/10 é igual a 0,2 também. Então, tudo isso aqui representa 2/10. Ó, do mesmo jeito, ó, 3 dividido por 10, 3/10. Na forma de fração, que também corresponde a 3/10. Tudo isso aqui a gente lê como 3/10. 5 dividido por 10, 5/10. Na forma de fração, 5/10, que também corresponde a 0,5. 6 dividido por 10, 0,6. 6/10, 0,6. E 9 dividido por 10, 9/10. Forma de fração e forma decimal. Ok? A quinta questão. Localize as frações, olha só. Lembrando, denominador representa em quantas partes eu dividi o inteiro. E também representa os números decimais na reta numérica. Olha só, vamos localizar primeiro as frações. Se o denominador é 5, então eu tenho que dividir esse meu inteiro aqui em 5 partes. Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 partes, mas eu só quero dividir em 5 para poder localizar. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes. Então, se eu dividir em 5 partes, aqui eu já sei. É 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 1 inteiro, que é os 5/5. E aqui, ó, 2/10, lembra? 2 de 10. Então, é a segunda parte que foi dividida em 10. Então, olha, 1, 2, eu não tenho 10 partes aqui, então aqui é 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 e assim por diante. Então, 2/10, 4/10, porque esse é o 3, esse é o 5, 6/10, 7, 8/10.
até o oitavo, né? Prontinho, então localizei tanto as frações quanto os números decimais na reta numérica, ok? Lá na página 20, as outras corrigiremos no MIT. Lá na página 20, nós vamos aprender um pouco agora sobre como simplificar frações. Simplificar, como o próprio nome diz, é tornar a fração mais simples, mais fácil para o cálculo. É chegar a uma fração que tenha valores menores, mas que não deixe de representar, ou seja, eu vou encontrar frações equivalentes com valores numéricos menores, mas que não deixe de representar aquela mesma parte do inteiro. Ao determinar frações equivalentes, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, estamos simplificando. Toda vez que eu encontro uma fração equivalente através da divisão, eu estou simplificando a minha fração, porque eu estou encontrando números menores. Olha, a minha fração que representava 10 vinteavos, quando eu dividi por 2, eu encontrei 5 décimos. Valores numéricos menores, mas que não deixa de representar a mesma parte do inteiro. Olha, as duas representam metade. Só que agora eu tenho valores menores. É possível simplificar uma fração até sua forma irredutível, ou seja, até que seja encontrada uma fração que não poderá mais ser simplificada. Quando eu for simplificando uma fração e chegar no momento em que eu não consiga mais simplificar, eu digo que eu cheguei na forma irredutível dessa fração, que foi o que aconteceu com a que era 10 vinteavos. Dividi por 2, encontrei 5 décimos. Dividi por 5, agora encontrei 1 meio. Então, 1 meio não tem um número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo e encontre um número menor que 1 meio. Então, eu digo que 1 meio é a forma irredutível da fração 10 vinteavos, certo? Agora, lembrando, tem que ser numerador e denominador pelo mesmo número. Eu não posso nunca dividir o numerador por um número e o denominador arrumar outro diferente. Se não der para dividir por o numerador e o denominador pelo mesmo número, então você já chegou na forma irredutível, tá certo? Então, aqui eu tenho 1 meio. Eu poderia dividir por 1, né? Mas eu ia encontrar a mesma coisa. Então, cheguei na forma irredutível. Para simplificar uma fração até sua forma irredutível, você pode dividir sucessivamente os termos pelos seus divisores comuns. Então, você pode ir dividindo aos poucos até chegar na forma irredutível. Olha, 12 30avos, dividi por 2, encontrei 6 15avos. Aí dividi por 3, porque não dá mais para dividir por 2, né? Que 15 eu não consigo dividir por 2. Encontrei 2 quintos. Parei porque não existe outro número que dê para dividir 2 quintos ao mesmo tempo. Pausa o vídeo agora e façam as páginas da 20 até a 25, certo? Eu vou corrigir algumas agora com vocês. Dando continuidade, vamos para a correção da página 20. Circule na tabela a seguir todas as frações que são irredutíveis, ou seja, que você não consegue mais dividir para deixar ela menor. Todas elas que não podem ser simplificadas. Então, de todas essas frações aqui, vocês vão começar a circular todas as que vocês não conseguem mais reduzi-la, certo? Olha só, já trouxe aqui. Olha, 1 meio, 1 terço, 2 terços, olha, 3 terços a gente consegue dividir por 3, que vai dar 1 inteiro. Do mesmo jeito aqui vai dar 1 inteiro, todas essas outras eu consigo simplificar. Aqui eu também conseguiria por 2, não é? Então, as que eu não consigo, olha, são essas do 7, todas eu não consigo mais simplificar, estão todas na forma irredutível. A do 5 só não, o inteiro aqui. A do 3 também só não o inteiro. Então, olha, vocês corrijam aí a de vocês. A sexta questão simplifica as frações até chegar na fração irredutível. Então, eu vou começar a dividir numerador e denominador até chegar num número que eu não consiga mais dividir. Tenho 12 vinteavos. Os dois são pares, então eu sei que eu consigo dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 e 20 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para simplificar? Dá, posso dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, 3 quintos. Ainda consigo simplificar? Não, né? Porque o 3 eu só consigo dividir por 3 e o 5 só consigo dividir por 5. São números diferentes, então não pode.
Na letra B eu tenho 8/16. Vou começar dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8, 4/8. Ainda dá para dividir? Posso dividir por 2 de novo, que vai dar 2/4, né? Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 2/4, e dividindo por 2, essa aqui de novo, dá 1/2. Aqui já foi direto, dividiu por 4, que deu 1, 8 dividido por 4, que deu 2. Professores, mas se eu não quiser ir devagarinho, se eu quiser aqui já dividir por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1, 16 dividido por 8 vai dar 2. Eu posso? Pode sim. Se você já souber qual é o maior número possível que você consiga dividir os dois, você pode fazer dessa forma. 6/10, eu já tenho aqui a resposta, né? Que é 3/5, já fiz aqui na letra A. E 14/21 por 2, eu não posso, porque só dá o 14, o 21 não dá. Por 3, eu também não posso, porque só dá para dividir 21 por 3. 14 não dá para dividir por 3. Então, o que eu posso dividir aqui, os dois, é por 7, né? 14 dividido por 7 dá 2 e 21 dividido por 7 dá 3. Aqui eu dividi por 7. Os dois, certo? Lá na página 21 agora, olha só. Paulo construiu uma tabela para analisar algumas relações de um certo período de tempo e as frações de horas que as representam. Observa a tabela a seguir e completa os espaços que estão faltando. Olha só o que ele fez. O tempo em minutos, 5 minutos, aí ele fez a fração da hora, 5 de 60, né? 60 minutos. Uma hora corresponde a 60 minutos. Então, 5 de 60... e 1/12, que ele, no caso, fez a forma irredutível dessa fração. Dividiu por 5, que chegou a 1/12. 10 minutos, ele fez 10/60. Dividiu isso aqui por 10, chegou na forma irredutível, que é 1/6. 15 minutos, 15/60. Então, a gente vai achar a fração também irredutível de 15/60. Se você quiser, você pode ir aí por 3 até chegar na fração final. Eu vou logo dividir por 15, porque eu quero já chegar direto. Então, 15 dividido por 15 dá 1, 60 dividido por 15 dá 4, certo? Isso é 1/4 de hora. 20 minutos, 20/60, já chegou na forma irredutível, então 1/4 é a forma irredutível. Aí aqui eu tenho 25 minutos, que é equivalente a 5/12. Como eu quero colocar como denominador 60, eu faço o quê? 25/60. 30 minutos, olha, 30/60. Aqui de cara, sem precisar fazer conta, eu já vejo que representa metade, porque 30 é metade de 60, então 1/2, ok? 35 de 60, forma irredutível, dividir logo por 5, que vai dar 7/12. 40 minutos, 40/60, né? 40 de 60, forma irredutível. 45 minutos e aqui 50/60, divido por 10, que dá 5/6, ok? Você já estudou que 1 hora corresponde a 60 minutos, por isso que aqui, que a fração de hora, ela escreveu com o denominador 60. Explica a estratégia utilizada por Paulo para preencher a segunda coluna. Essa segunda coluna são essas que as frações têm todas o denominador 60. E aí, qual foi a estratégia que ele fez? Ele fez o quê? Ele colocou o minuto da primeira coluna no numerador e no denominador ele colocou 60, que é o que corresponde a 1 hora, né? Aí eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Paulo preencheu a segunda coluna montando uma fração na qual o numerador é o número de minutos apresentados na primeira coluna e o denominador é o número de minutos que compõem 1 hora, ou seja, 60 minutos. Como Paulo obteve as frações indicadas na terceira coluna? Nós vimos que a terceira coluna foi preenchida com o quê? Com a fração irredutível, né? Ele foi simplificando até chegar na forma irredutível. Ele simplificou as frações, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, até ficarem frações irredutíveis. Nunca esqueça, só pode encontrar frações equivalentes se você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador. Tem que ser os dois, viu? Pelo mesmo número. As frações da terceira coluna são equivalentes às registradas na segunda. Essa última, da forma irredutível, é equivalente a essa do meio. Nós sabemos que sim, né? Ele só escreveu na forma irredutível. Sim, elas são apenas simplificações das frações da segunda coluna. É apenas a forma simplificada, mas representam a mesma parte do inteiro. Certo?
Vamos lá agora para a página 22. Nós vamos começar a estudar aqui a adição e a subtração de frações, certo? Com esses exercíciozinhos. Leia as situações, problemas a seguir. Resolva-as usando o procedimento que achar melhor. Leonardo comentou que encheu o tanque de gasolina do seu carro para viajar e que, na primeira etapa da viagem, gastou 1/6 do combustível. Na segunda metade, gastou mais 1/6. Nessas duas etapas, ele gastou mais ou menos da metade do tanque e por quê? Olha só, se aí o denominador é 6, isso significa que ele dividiu o tanque de gasolina em 6 partes. Na primeira parte da viagem, ele gastou uma parte dessa. Na segunda etapa da viagem, ele gastou mais outra partezinha dessa. Então, se eu junto as duas partes que ele gastou, eu vou fazer o quê? 1/6 mais 1/6. Isso aqui é uma sugestão, viu? Vocês podem fazer através de desenhos o que vocês acharem melhor. Então, o que foi que ele gastou da viagem? Do tanque de gasolina? 2/6. Aí ele pergunta, ele gastou mais ou menos da viagem? E aí, 2/6 é maior ou menor que a metade? Nós sabemos o quê? Se está dividido em 6 partes, quem é a metade de 6? É 3, né? Então, significa que a metade do tanque seria 3/6. Então, que corresponde a 1/3, eu simplifiquei a fração. Então, 1/3, ele é menor do que 1/2, porque metade desse tanque seriam 3/6, certo? Então, 3/6, como ele só gastou 2/6, ele gastou menos que a metade. Ok? E observe aqui, ó, quando eu fui fazer a adição da fração, eu apenas somei os numeradores. O denominador repete, viu? Eu não somo o denominador, porque o meu tanque aqui, o tanque de gasolina do Leonardo, meu não, né? Foi dividido apenas em 6 partes. Eu não posso somar porque não foi dividido em 12 partes para eu somar. Ele foi dividido apenas em 6. Então, o denominador continua o mesmo. Eu não dividi em mais pedaços, não. Em relação a esse problema, Leonardo pensou, olha só, 1/6 mais 1/6 é igual a 2/6. 2/6 é equivalente a 1/3, simplificando, né? Portanto, gastei menos que a metade do tanque. Você concorda com o Leonardo? Por quê? E aí, você concorda ou não? Ele está certo, não é verdade? Leonardo, ele está correto, pois 1/2 é maior que 1/3, né? Imagina um tanque dividido em 3 partes e a gente pega só uma parte. E o mesmo tanque dividido em 2, olha só, o pedaço do tanque dividido ao meio é bem maior do que se eu dividir esse mesmo tanque em 3 partes. Em outra viagem, Leonardo encheu o tanque e gastou 1/8 do combustível na primeira etapa do caminho. Então, agora é 1/8, significa que ele dividiu o tanque em 8 partes iguais e só gastou uma. Que fração pode representar a quantidade de combustível que restou? Ele quer saber o que restou. Se foi dividido em 8 partes e ele só gastou uma, restou quantas partes? E aí? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Nós temos aqui o número 1, que representa o tanque cheio. É um inteiro, um tanque inteiro sem gastar nada. E a gente sabe que ele gastou 1/8. Então, desse inteiro, a gente vai tirar 1/8. Lembrando que esse inteiro ele pode ser escrito na forma de fração. Quem é o inteiro dessa fração aqui? Lembra o inteiro, numerador e denominador devem ser iguais. Então, o inteiro aqui vai ser 8/8. Então, vou fazer o quê? 8/8 menos 1, que foi o que ele gastou, sobra quanto? Sobra 7, não é verdade? Se tinha 8 partes, ele gastou uma, então sobrou 7. 8 menos 1 dá 7. Olha só que o denominador continuou o mesmo, porque o tanque ele não foi dividido em mais partes, ele foi dividido apenas em 8 e ele só gastou uma das 8. Então, restaram 7/8 do tanque. Vamos dar continuidade lá na página 26, o restante corrigiremos pelo MIT, certo? Na página 26, olha só o que aqui diz a página 26. Você estudou como fazer operações com frações que possuem o mesmo denominador. Vocês viram que nos exemplos anteriores, as frações elas tinham os denominadores iguais. Então, a gente fazia o quê? Somava o numerador e repetia o denominador. Do mesmo jeito, na fração, o numerador e repetia o denominador. Entretanto, em algumas situações,
é preciso fazer cálculos com frações que têm denominadores diferentes. Como você pode fazer isso? Leia a situação problema e ajude Rafael a resolver o caso da pizza. Olha só. Nós vamos aprender agora como realizar cálculo com frações que tenham denominadores diferentes. Isso na adição e na subtração, certo? Rafael começou o jantar comendo um pedaço da pizza que foi cortada em 4 partes. Então, eles tinham 2 pizzas. Uma pizza foi cortada em 4 partes. Então, olha só. Rafael comeu uma parte da que foi dividida em 4. Depois, ele comeu mais um pedaço da outra que foi cortada em 8 partes iguais. Olha aqui a outra pizza que Rafael comeu, a outra fatia, não é? Comeu uma dessa que foi dividida em 4 fatias e comeu uma dessa que foi dividida em 8 fatias. Sabendo que as 2 pizzas eram do mesmo tamanho, que fração corresponde à quantidade de fatias de pizzas que ele comeu? E aí, como é que a gente vai escrever essa fração? Porque nós sabemos que nessa pizza aqui ele comeu 1/4. Já nessa outra pizza aqui ele comeu 1/8, né? Uma de 8 e aqui uma de 4. Como é que a gente faz para somar 1/4 mais 1/8? Se aqui como é que a gente vai repetir o denominador se eles são diferentes? Olha só, se vocês observarem aqui, olha, essa fatia da pizza de 1/4, ela corresponde a 2, olha, do mesmo tamanho de 2 dessa outra pizza aqui, não é verdade? Olha só, se a gente divide ela aqui ao meio, não corresponde a 2 fatias dessa daqui, então a gente pode transferir essa fatia para cá e ver que Rafael comeu 3 partes da pizza que foi dividida em 8. Então, olha, Rafael comeu 3/8 da pizza. Certo? Então, foi o que eu fiz, transferi a fatia daqui, vi que as pizzas eram do mesmo tamanho, vi que essa fatia aqui correspondia a 2 dessa outra, então transferi. Professora, mas assim é fácil. E quando a gente não for de pizza que a gente estiver tratando, como é que a gente resolve? Calma que vocês vão aprender, certo? Olha só. As frações de pizzas consumidas pela família do Rafael durante o jantar estão representadas na tabela a seguir. Observa as fatias consumidas por cada pessoa. O pai de Rafael comeu uma dessa e 2 dessa outra. Olha, uma pizza dividida em 4 fatias e a outra dividida em 8. Então, ele comeu uma dessa e 2 dessas. A mãe comeu 3 fatias dessa de 8. A avó comeu 2 da de 8. E a irmã dele comeu uma da que foi dividida em 4 fatias, certo? Então, a gente pode observar aqui, ó, que o pai dele comeu praticamente 2 dessas. Se a gente for transferir para cá, dá 4 dessa, né? E a irmã dele comeu 1/4 de uma pizza. E fração representa a quantidade de pizza que o pai de Rafael comeu. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para resolver isso, observe o cálculo realizado para descobrir que porção da pizza o pai de Rafael comeu. Olha, a gente viu que ele comeu 1/4 da primeira, que foi dividida em 4 partes, e a segunda ele comeu 1/8 mais 1/8, que foram 2 fatias. Então, nós teríamos que fazer o quê? Realizar essa adição. Só que aqui, ó, os denominadores são diferentes, a gente não tem como repetir o denominador. Então, o que é que a gente tem que fazer? Transformar esse denominador aqui para ficar igual aos outros. O que é que a gente vai fazer? Achar uma fração equivalente a 1/4 que tem o denominador 8. O que é que a gente faz para o 4 virar 8? Não é só multiplicar por 2? Se a gente multiplicar o 4 por 2, ele vira 8. Mas lembrando, se eu multiplico embaixo, eu sou obrigada a multiplicar em cima. Tem que multiplicar numerador e denominador para achar a fração equivalente. Então, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu descobri que 1/4 é equivalente a 2/8. Aí, agora é só eu substituir aqui e deixar todo mundo com o mesmo denominador. Logo, 2/8, que eu troquei aqui, mais 1/8 mais 1/8 corresponde a 4/8. E 4/8 representa o quê? Metade, né? Então, ele comeu a metade de uma pizza. Vamos fazer comigo essa página 28, certo? Vamos fazer juntos, para vocês entenderem melhor isso. Vocês estão percebendo que para que eu consiga resolver adição de frações em que os denominadores são diferentes, eu tenho que o quê? Achar frações equivalentes, ok? Observa a tabela da página anterior
e faço o que se pede. Completa a tabela com cálculos referentes à porção consumida por cada pessoa. Então, eu tenho aqui a do pai, que nós já fizemos na página anterior. A da mãe, ela comeu 3 fatias da de 8, né? Então, 1/3 mais ou 1/8, mais 1/8, mais 1/8, que são 3/8. A avó comeu 2/8. E a irmã dele comeu uma fatia da de 4. Mas vamos deixar todas com o mesmo denominador para facilitar nossos cálculos, né? Então, eu sei que 1/4 é o mesmo tamanho que 2 fatias da outra. Então, a fração equivalente, 1/4, corresponde a 2/8 da outra pizza. Qual foi a fração de pizza que a família comeu ao todo? Então, eu tenho que juntar o pai, a mãe, a avó, a irmã e não esquecer de Rafael, né? Olha só, eu fiz primeiro aqui, ó, o pai, a mãe, a avó, juntei os 4/8 do pai, os 3/8 da mãe, os 2/8 da avó e encontrei 9/8. Vou colocar a irmã, 9/8 mais 2/8, que é a fração equivalente, viu? Eu tenho que trabalhar com denominadores iguais. E deu 11/8. Vou pegar o de Rafael, que a gente descobriu lá no início, que ele comeu 3/8. Então, 11/8 mais 3/8, 14/8. Então, a família comeu ao todo 14 fatias das pizzas que foram divididas em 8. Professora, mas se foi dividido em 8, como foi que eles comeram 14? Tinha mais de uma pizza, né, pessoas? Tinham 2 pizzas. Então, juntando as duas, daria um total de 8 mais 8, 16. E eles comeram 14 dessas 16. Certo? Que fração corresponde ao total de pizza que sobrou? Olha só aí. Eu acabei de dizer que eles tinham um total de quantas fatias? 16. Se tinha 16 de 8 e eles comeram 14, sobrou quantas? A família ao todo comeu 14/8 e sobraram, olha, tinha 16/8, menos o que eles comeram, 16 menos 14, 2/8. Olha, denominadores iguais, eu vou repetindo. Então, sobraram 2/8 de pizza, certo? Com sua turma, comigo, formula uma regra para adicionar ou subtrair 2 números representados na escrita fracionária quando os denominadores forem diferentes. Então, o que é que a gente tem que fazer quando os denominadores são diferentes? Primeiro, igualar os denominadores, tem que deixar eles iguais. De que forma? Encontrando frações equivalentes. Como é que eu encontro frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Quando eu igualo os denominadores, o que é que eu vou fazer? Ou somar ou subtrair os numeradores, vai depender da operação, e depois repetir o denominador, ok? Para adicionar ou subtrair 2 números representados na escrita fracionária, seus denominadores têm que ser iguais. Portanto, deverão achar frações equivalentes às frações dadas com o mesmo denominador, igualar denominadores. Depois, basta repetir o denominador, repete, e adicionar ou subtrair os numeradores. Certo? Vamos aqui na página 29, trabalhar isso aí que foi dito até agora. Olha só. Usa a regra que você criou na questão anterior para calcular as adições e as subtrações. Olha só, qual é a regrinha? Igualar denominadores. Eu tenho aqui, ó, a adição, 1/3 mais 2/5. Estou vendo que os meus denominadores são diferentes. Então, eu tenho que achar frações equivalentes a eles e deixar os denominadores iguais. Se eu olhar o 3, eu não tenho como multiplicar ou dividir o 3 por algum número para ele virar o 5. Nem o 5 eu consigo fazer ele virar o 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu chamo de multiplicação inversa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar essa fração aqui por 5. E vou pegar esse 3 e vou multiplicar essa outra por 3. Eu troquei os denominadores. O denominador dessa eu multipliquei essa primeira fração e o denominador da primeira eu multipliquei a segunda. Então, olha só. Vou multiplicar 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 3 dá 15. Olha, quando eu inverter aqui a multiplicação, eu vou encontrar denominadores iguais. Só que eu tive que multiplicar as duas frações. Então, olha só, 5 quinzeavos, olha, com a multiplicação dessa daqui, eu encontrei 5 quinzeavos, 1 vezes 5, e com a multiplicação dessa, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15. Pronto, repeti o denominador 15 e somei só os numeradores. 11 quinzeavos. Olha aí a resposta, 11 quinzeavos.
Do mesmo jeito, essa letra B, olha, não tem como 3 virar 4, nem o 4 virar 3. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicação inversa. Essa daqui eu multiplico por 4. Essa aqui eu multiplico por 3. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 12 e 12, denominadores iguais. 4 dozeavos mais 6 dozeavos. 10 dozeavos, que eu simplificando aqui encontrei a fração irredutível, que é 5 sextos. Então, ou você pode deixar só 10 dozeavos ou simplifique, certo? Na letra C também, olha só, não tem como 5 virar 2, nem um 2 virar 5. Multiplicação inversa. Multiplico essa por 2 e multiplico essa por 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 4 décimos, essa primeira. E 5 décimos, essa segunda. Repito o denominador, somo numeradores. 9 décimos. Aí, essa letra D, olha, tem que ter cuidado, olha. Primeiro, eu tenho que transformar esse número misto em uma fração. Eu não posso calcular ele dessa forma, não. Vamos relembrar, como é que a gente calcula número misto? Multiplica, depois soma. Então, eu subo multiplicando e aqui em cima eu somo. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, isso aqui corresponde a 5 e repito o denominador, 5 terços. Aí, agora eu faço 5 terços mais 3 meios. Coloquei aqui, ó, 5 terços é a fração que corresponde a esse número misto, certo? Multiplica, depois soma. Aí, agora sim, olha, denominadores diferentes. Multiplicação inversa. Vou multiplicar essa por 2 e vou multiplicar essa por 3. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 10 sextos mais 9 sextos. Olha. Isso é a multiplicação, certo? Somo os numeradores e repito o denominador, 19 sextos. Aí, olha só essa letra E. Essa letra E eu não vou precisar multiplicar as duas. Por quê? Porque eu posso fazer o 2 virar 6 se eu multiplicar ele por 3. Não é verdade? Então, eu multiplico por 3 embaixo e multiplico por 3 em cima, dá 3 sextos. 3 sextos mais 3 sextos. Como eu também, se eu quiser, eu posso dividir essa para deixar ela igual a 1/2. Então, eu tenho, olha, 3 sextos mais 3 sextos é igual a 6 sextos, que corresponde a 1 inteiro. Então, eu posso escrever na forma de 6 sextos ou na forma de 1 inteiro, certo? Olha, multipliquei só essa por 3 porque eu consigo fazer o 2 virar 6. Nessas outras eu usei a multiplicação inversa porque eu não conseguia fazer um número virar o outro, só multiplicando uma fração. Vamos agora para a subtração. Olha só, subtração é do mesmo jeito. A diferença é que agora você vai fazer conta de menos em cima, não vai ser mais adição. Olha só, essa daqui eu vou multiplicar por 3 e essa multiplico por 2. Lembrando que é o numerador e o denominador. Então, vai dar 3 sextos menos 2 sextos. 3 sextos menos 2 sextos, 1 sexto. Aqui também faço a multiplicação inversa. Essa por 2 e essa por 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 8 sextos, 3 sextos. 8 sextos menos 3 sextos, 5 sextos. Resolver primeiro o número misto. Multiplico, depois somo. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Repito o denominador. Vai dar 7 quartos menos 4 terços. Agora, multiplicação inversa. Multiplica essa por 3, multiplica essa por 4. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. 21 dozeavos menos 16 dozeavos, 5 dozeavos. Aqui também, multiplicação inversa, essa por 2 e essa por 5, que eu vou encontrar 8 décimos menos 5 décimos. Subtraindo, 3 décimos. Resolvo primeiro o número misto. Multiplico, depois somo. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Repito o denominador, que é 3. Agora eu tenho 7 terços menos 8 quintos.
multiplicação inversa, essa por 5 e essa por 3, que eu vou encontrar 35 quinzeavos menos 24 quinzeavos, fazendo a subtração 11 quinzeavos, certo? E agora vocês vão praticar mais um pouco e sair na página 30 e depois dar continuidade no assunto respondendo a página 31, ok? Então, 30 e 31, essa primeira parte vocês só viram adição e subtração de frações. E quando for no nosso encontro do Meet, nós corrigiremos todas essas outras páginas, tá certo? Então, realize as atividades direitinho. E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Façam as atividades, anotem as dúvidas, que logo mais nós teremos o nosso encontro, tá certo? Então, tchauzinho.